tarde a todos. Meu nome é Débora Madara e é com muita alegria que estou aqui hoje para trazer essa roda de conversa para falar sobre mulheres protagonistas na economia criativa, que faz parte da programação do Festival Arte Sobrevive, que está repleto de atividades, incluindo uma premiação que contempla 50 mulheres e coletivos da economia criativa. E trouxe de convidadas hoje Preta Ari, Tayla Barros e Nalu, e vamos hoje abordar esses assuntos. Antes disso, eu gostaria que vocês me falassem um pouco o que é economia criativa. Massa, satisfação estar aqui com vocês, satisfação pelo convite, muito obrigado. Massa a gente poder trocar ideia e trocar ideia dos nossos trampos, né? Sou Preta Ari, sou rapper, sou bonequeira, enfim, eu acumulo algumas funções, cada lugar que eu tô eu falo de uma coisa. Bom, mas a gente está falando de economia criativa, né? Então, a minha atuação na economia criativa é com bonecas pretas de pano. E assim, eu acho que é muito a nossa cara, né? É muito nosso corre, né? Falar de criatividade. E essa coisa do empreendedorismo, essa coisa da economia criativa, ela acaba perpassando, visitando a vida da gente o tempo todo. Mesmo porque acho que a princípio a gente faz isso para sobreviver, né? Porque muitas das vezes a gente acaba fazendo várias coisas e isso acaba sendo algo como o que vai completar a nossa renda, né? E o que eu acho muito importante é que na maioria das vezes a gente acaba não só partindo pela questão da economia e fazendo algo que eu vá ganhar muito dinheiro, mas a gente procura conciliar o que representa a gente também, né? O que a gente gosta, o que a gente acha importante. No meu caso, por exemplo, eu faço as bonecas pretas, que sinceramente não é algo que super vende, né? Não é algo assim, comercialmente falando, que vai me fazer enriquecer, vamos dizer assim. Mas é algo que eu acredito, é algo que eu acredito que precisa ter, né? E é muito do que eu penso que a gente precisa trabalhar, né? Dentro das ideias e das concepções que eu tenho, né? Então, a gente vai falar um pouco mais a respeito do trampo, das bonecas pretas e tal, mas a princípio vou introduzir com isso, assim, aí a gente vai desenrolar ao longo da conversa. Então, aproveitando, que já houve essa apresentação da Preta, agradeço. Eu gostaria de ouvir também, Tayla, sobre a sua trajetória, sobre o que você executa. Nossa, oi, eu sou a Tayla Barros, eu sou artista visual, artista urbana e produtora cultural aqui do Vale. Sou integrante do coletivo Triluna, do grupo de Jongo Mistura da Raça e da Mandacaru Crio. Igual a Ari falou, eu acredito que a economia criativa ela vem justamente nesse nome, igual um conhecido nosso da área da cultura urbana sempre fala, que a gente sempre foi muito criativo na economia, né? Depois que se apropriaram desse termo e começaram a utilizar ele dentro de editais e dentro de outros movimentos, mas a gente sempre foi muito criativo na economia, porque a gente sempre precisou se virar e desenrolar o trampo e desenrolar algo pra gente conseguir viver, né? Sair por aí. E eu acho que a gente, igual a Ari falou, lógico que a gente visa, né, ter o lucro, ter o dinheiro, mas o foco principal não é isso. Eu acredito que a gente faz o que a gente gosta, o que a gente acredita, pensando justamente no que isso vai agregar outras pessoas, né? Tipo, o que a gente pensa com esse trabalho, o que a gente quer com esse trabalho, e não necessariamente o lucro, né? Lógico que quando ele vem é ótimo, é muito bom, a gente gosta, a gente aceita, mas não é o foco, né? Pertinentes as palavras, eu vou passar agora para a Nalu se apresentar pra gente. Oi, gente. Então, meu nome é Nalu Lúzio, eu sou artista visual. Também compartilho das falas, né? Porque eu acho que uma coisa dentro da nossa área, assim, de economia criativa agora, né? Mas, assim, eu acho que sempre dentro da área cultural, a gente sempre teve que rebolar
e trabalhar com diversas coisas, tanto que a gente conversando, nenhuma trampa com uma área só, né? A gente tem que diversificar, porque a gente sabe como é trampar com cultura aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas aqui principalmente, né? Então, uma coisa que é muito pertinente, a gente tem discutido, é essa diversificação de áreas, né? Como a gente está sempre tendo que ter criatividade para conseguir ter o sustento e conseguir continuar exercendo funções que tragam sentido para a gente, né? E assim, também ter o retorno e conseguir sobreviver como qualquer outra profissão. Então, eu acho que é muito sobre isso e esses espaços são extremamente necessários para a gente levantar essa discussão e continuar abordando isso e trazer melhorias para a área, né? Para que a gente possa trampar dignamente sempre. E acho que é isso que a gente vai abordar nessa conversa, né? Então, para começar, assim, não para começar, mas assim, para continuar, eu queria saber, assim, como tem sido a pandemia para vocês, né? O que mudou, assim, sobre essa venda mesmo dos produtos, sobre a criatividade, o que interferiu, né, nessa questão. Quer que comece? Sim, pode ser. Bom, eu tive uma grande surpresa assim, na pandemia, porque o ano passado, bom, a gente entrou em quarentena ali para março, né, sendo mais exata, e assim, acredito também que seja justamente porque nesse momento é que eu dei foco, né, no meu negócio, né, porque eu não estava trabalhando de maneira formal, enfim, tinha nenhum trabalho fixo. E aí eu dei mais foco porque dali eu precisava tirar alguma coisa, né? Porque o Negrita, né? Negrita Arteira, aliás, que chama o meu trabalho, né? Que chama a minha marca de bonecas pretas. E o Negrita, ele era algo secundário, sabe? E aí, na pandemia, com todo esse contexto que eu falei, eu acabei dando mais foco nas bonecas e eu tive uma grande surpresa porque eu comecei a vender mais bonecas nessa época, né? Então, talvez seja pela questão do foco, seja pela questão de que as pessoas estavam mais ligadas, né, na internet. Enfim, eu acho que várias coisas colaboraram para isso, sabe? É claro que é uma montanha russa, né? Então, tem meses que eu vendo mais, tem meses que eu vendo menos. E tem toda uma questão do contexto de serem bonecas pretas, de ser uma mulher preta. E a gente sabe de toda essa questão que a estética também interfere muito, né? E aí, então acabou sendo um mês, aliás, um período, né? Em que eu pude focar mais no meu negócio e que ele me deu um retorno de acordo com esse foco, né? E foi assim, eu tive um crescimento legal, mas eu atribuo a isso a questão de ter dado mais foco, das pessoas estarem mais na internet, né? E aí foi um momento assim que eu pude ver o meu negócio crescer um pouco mais, né? E também ter um retorno melhor das pessoas, né? Mas é claro que aí, em contrapartida, tem a questão de os materiais, para quem mexe com artesanato, na pandemia aumentaram muito mais de valor. Então, assim, embora seja um período em que eu tenha vendido mais, mas também foi um período em que a matéria-prima também aumentou. E tudo isso a gente tem que, né, no final, acaba interferindo também no valor do qual você vai vender. E aí já é um produto do qual as pessoas acham, no imaginário delas, que por ser bonecas pretas e ser uma mulher preta fazendo, que eu tenho que vender barato, entende? Então é uma série de coisas assim que eu pude também na pandemia observar a respeito do meu trabalho, né? Então a pandemia está sendo uma experiência, assim, acho que em todos os setores, né? Está sendo uma experiência assim para que a gente possa reconhecer os nossos processos, reconhecer o nosso trabalho, enfim, como as pessoas interagem com o nosso trabalho, né? E aí acho que vai ser uma experiência para a gente poder tirar
coisas boas, né? Enfim, e aprender a fazer, que forma fazer, que forma trabalhar. Acho que a pandemia está sendo meio que isso, assim, uma grande experiência, assim, pra gente aprender como fazer, né? Então, Tayla, nos diz um pouco como foi para você? Igual a gente estava comentando ali antes, no início, quando se deu o start, né, que começou a falar sobre, eu achei que o mundo ia acabar. Eu fiquei, assim, tipo, o psicológico foi pro chão, foi uma parada muito bizarra. Mas depois eu comecei a entender o que estava acontecendo, né, o que estava... Porque quando a gente trampa com produção cultural de forma independente, ou eu estava vindo muito de trabalhar com editais e com eventos, né, festivais, oficinas, e isso não ia poder acontecer, né. Tanto que eu estava no meio de um trampo de um festival do nosso canto, estava faltando 2 meses para terminar, e aí a gente teve que pausar, e aí a gente sabe que tem todo um processo de tempo que a gente precisa... E aí foi essa loucura, né, tudo isso começou a pesar no psicológico, mas aí depois que eu comecei a entender essa questão, eu não me cobrei também ser muito produtiva, porque teve aquele bombardeio das pessoas, né? Aproveita que você está em casa para ser produtiva, vai aprender um hobby novo, né? Vai aprender sei lá o quê, vai... E isso também é uma coisa que ele se tornou uma pressão para as pessoas, tipo, você está em casa, aprende algo novo, né? Só que não é assim que funciona, né? Tantas coisas disponíveis, né, nesse momento. Exatamente. E aí eu comecei a focar nos trampos de produção, que a minha produção de desenho ela é bem devagar, tipo, meu processo criativo ele é bem pausado, assim, eu começo, aí eu paro, aí eu volto, aí eu mexo de novo. E aí eu aproveitei que eu já tinha um material em casa, um tempo antes eu tinha comprado um rolo de tela, e aí eu tava com o material em casa, né? Aí eu aproveitei para usar esse material que ele tava lá, eu falei, vou começar a mexer nele, né? Porque já que eu não tava trampando na questão dos trampos presenciais, eu tive essa pausa, depois do respiro, para eu conseguir entender isso, né? Aí ficou um tempo aquela questão do sem trampo, e aí eu emendei na questão da papelaria artesanal que eu já fazia, e aí eu botei a cara e lancei a marca de papelaria artesanal, que é a Motumbá, que antes eu fazia só para mim, né? Já dei oficina em escola, mas eu fazia para mim, eu não fazia para venda, porque eu sempre gostei de caderno e tal, e eu fazia para mim. E aí eu comecei a fazer para venda também, para ser a renda extra, né? O corre a mais. E aí emendei nisso e aí as coisas começaram a desenrolar. No final do ano começou a chegar propostas, aí eu fiz ilustração do livro da Meire, né? Que eu sempre tive o sonho de fazer ilustração de capa de um livro, e aí ela me deu essa oportunidade, eu fiquei mega feliz. Então aí começou a desenrolar as coisas, eu acho que como a Ari falou hoje, acho que a gente teve um período muito difícil, né? De adaptação mesmo. Mas eu acho que depois do respiro a gente conseguiu entender e focar, e acho que muita gente se ajudou nesse momento, sabe? Ainda mais quem é da área, assim, da artes, da produção em geral. Acho que teve muita gente que se ajudou, de tipo, eu tô com um trampo, vou te chamar, sabe? Porque sabe que a pessoa tava sem fazer nada, né? Tava sem trabalho. E essa questão, né? As contas não param, a vida não para. E aí eu acho que nesse momento muita gente se ajudou, que eu acho muito massa isso, da gente entender que essa rede, ela existe mesmo, né, que é uma coisa que a gente fortalece cada vez mais. E eu acho que é isso. Acho que foi assim que influenciou. A Meire vai até estar com a gente numa próxima roda de conversa, Nossa, que é para falar incrível. sobre mulheres na dança. E agora, você, Malu, como que tem sido a pandemia? Então, nossa, como a gente vai achando coisas que batem, né? Eu também fui atravessada pela pandemia, assim, tinha um projeto já em andamento, assim, nos finalmente eu ia realizar minha primeira exposição, né? Eu e o Léo, a gente desenvolveu o Estigma desde 2000, já nem sei mais, desde 2018, 2019, né? E finalmente a gente ia concretizar esse projeto em uma exposição que, assim, finalmente a gente tinha conseguido um espaço, que era o Museu Municipal. E aí veio a pandemia e a gente teve que readaptar tudo. E foi assim, de leve, o meu início da pandemia foi esse surto, será que o mundo vai acabar? Meteoro. Meteoro. Será que viveremos? Mas daí
veio a frustração de como adaptar um projeto que era físico e eu mexo com pintura, né? E a gente tem toda essa expectativa. Será? Agora vão ver esse trabalho que eu estou aqui encarando por 2 anos, 1 ano e meio. E agora vão ver isso. E rolou de uma maneira diferente. Tá rolando de uma maneira diferente. Só que aí foi isso. Esse ano, tipo, no fim do ano passado e já nesse ano, com a cabeça mais tranquila, mas assim, se acostumando com a situação caótica, né? Que o caos tá aí, ele não parou e tá tudo caótico. Sim. Essa questão do material também foi muito impactante para mim, porque material de arte nunca foi barato aqui, só que agora dólares e BOs e o preço lá nas cucuias e você tipo, o que eu compro agora, o que eu espero mais um pouco, tipo, porque e também o que eu adapto, eu acho que esse lance da economia criativa também tá aí, né? Não é o ideal, todo mundo deveria trampar de maneira digna, com os materiais que acha necessário para o seu trabalho, sabe? Só que a gente sabe que essa não é a realidade. E aí, todo esse processo de adaptação, como desenvolver o trabalho, igual a pintura, não vai ser vista ao vivo, como ela vai ser vista, tipo, pela internet. Mas o que eu mais fiquei surpresa e estou grata, né, foram com as conexões que surgiram realmente. Conheci muitas manas incríveis durante esse período que, assim, realmente esse lance, sabe, de, acho que por sentir na pele, né, o que a gente está vivendo, porque não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhuma área, mas eu compartilho, né, das meninas, assim, trampava com festivais também, ou então tem alguma oficina, ou alguma feira, ou alguma mostra, e a gente está sempre levando trabalhos, rolava venda, rolava isso não surgiu, não rolou mais. Então acho que está também nessa diversificação de áreas, né? Diversidade de áreas, porque, por exemplo, na pandemia eu comecei a trampar com design também mais profundamente, era uma área de interesse que eu já vinha desenvolvendo pouco a pouco, assim, para amigos, e fui tendo mais oportunidades, trabalhos foram surgindo, conexões foram sendo feitas, né? E eu acho que isso é muito importante e necessário e que torcer, né, pra gente manter isso. Sim. Porque é muito melhor trampar sozinho, é muito difícil e solitário. Em artes visuais também tem muito isso, tipo, da produção independente. Sabe? Então, só que assim, são linguagens diferentes, são propostas diferentes, então perde um pouco o sentido, né? A gente tem que se unir, conversar e saber que tem espaço para todo mundo. Mas nesse sentido, eu fiquei muito surpresa, feliz e grata. É isso. Então, eu gostaria de saber, assim, de vocês, como que é, assim, dar valor à obra que vocês fazem, né? Como que fica a precificação do produto, né? Então, eu até falei, né, na fala anterior, eu até falei a respeito do vender barato, né? Eu acho que o que normalmente o consumidor final, né, não sabe e que muitas das vezes... E assim, na verdade, não é algo que a gente vai tratar com a pessoa que está comprando, né? Mas é que muitas das vezes a gente procura colocar valores justos, né? Então, quando eu falo que o valor da matéria-prima tá muito alta, né? Enfim, ou pelo menos aumentou demais de acordo com o que era antes da pandemia, e que isso reflete no valor do meu produto,
não quer dizer que eu esteja vendendo mais barato ou mais caro. Quer dizer que eu estou vendendo o valor justo de acordo com o valor que eu comprei o produto, de acordo com o tempo que eu trabalhei naquela tela, naquele caderno, naquela boneca, né? Então, assim, é interessante, né, falar isso, né? Que o que é barato, aí a gente tem que definir, né? A gente está partindo do quê, né? Porque eu procuro colocar, particularmente, eu procuro colocar nas minhas bonecas um valor justo, né? Um valor do qual eu vou ter o meu lucro, mas eu vou pagar o meu tempo de trabalho, eu vou pagar a matéria-prima, enfim, né? E aí, essa coisa da precificação, ela tem uma questão teórica que acaba sendo bem complicado, que seria melhor até que as pessoas que assistirem estivessem visualizando tudo isso. Mas a precificação, ela acontece assim, né? Eu vou colocar no meu produto um valor de acordo com o que eu paguei no material, de acordo com o tempo que eu trabalhei, né, de acordo com o que... E aí eu vou tirar e colocar o meu lucro, e tudo isso tem uma matemática ali para ser feito, né? Mas no começo, assim, acaba sendo um bicho de 7 cabeças, que você acha que, putz, né, o que eu vou fazer, como que eu vou colocar esse valor? Mas depois acaba sendo menos complicado, né, porque a gente entende como que funciona. Então, por exemplo, né, se eu vou pagar, sei lá, R$1, vou dar um exemplo bem, mas eu vou pagar R$1 num pacote de, sei lá, de 10 botões. E se eu for colocar um botão naquela boneca, então quer dizer que no valor daquela boneca tem 10 centavos daquele pacotinho. Entende? Então é meio que assim. E aí eu vou ver o tempo que eu demorei para fazer aquela boneca, né? E aí eu vou colocar um valor de acordo com aquilo. Então é meio que assim, sabe? Que a gente vai colocando. Mas é muito interessante também a gente poder... né, e aí eu falando como consumidora, assim, né? Falando com as pessoas que consomem o meu trabalho e consomem o trabalho de outras pessoas, a questão da valorização com a arte manual, né, que muitas vezes as pessoas banalizam isso e acham que é arte manual, isso daí tem que ser cobrado bem baratinho, né? E aí a gente vai saber o que é esse baratinho, né? Porque tem gente que baratinho é R$100, mas tem gente que baratinho é 5, né? E aí é sobre isso, sabe? Eu acho que é uma questão cultural que precisa ser trabalhada com relação ao olhar das pessoas para o trabalho artesanal, né? E saber que ali atrás tem uma pessoa que por trás, porque as pessoas elas trabalham, elas compram, elas estão dispostas a pagar muito caro por um produto que é feito por uma máquina que faz em 5 minutos, mas não paga um valor alto, né? Entre aspas, porque como eu falei, vai depender do que é alto para você, num produto do qual às vezes eu demoro 8 horas para fazer, entende? No mínimo, né? No mínimo. Então, assim, eu acho que é uma questão de trabalhar, né, a cultura, né, o olhar das pessoas com o trabalho manual e dar essa valorização, né? Porque às vezes quando você vai, de repente, falar, eu faço bonecas pretas, ai, que legal, e você trabalha com o quê? Essa pergunta mata. Né? Então, assim, De lei. o meu trabalho é esse, entende? E eu gasto tanto e eu invisto tanto, porque também tem essa questão do investimento, que muitas das vezes a gente, com esse baratinho que a pessoa quer pagar, é o valor que eu vou investir, entendeu? E tem também essa coisa das pessoas acharem que o trabalho manual é algo que não tem qualidade, mas elas querem pagar barato, mas elas querem receber algo de qualidade, entende? Então as pessoas estão meio que perdidas nesse rolê, né? Então a questão da precificação ela acontece meio que assim, mas a gente precisa mesmo, né, ter uma grande transformação assim no pensamento das pessoas quando se fala de trabalho manual, de trabalho artesanal. De reconhecer o do outro, né? De reconhecimento, de valorização. E você, Taela, como é assim? Eu acho que é isso que a Ara falou da pessoa mudar o olhar, né? Como a pessoa olha para o que é feito artesanalmente. Porque eu acho que são lugares e lugares. Se você vai em um ambiente, muita gente valoriza ao extremo aquilo que é feito artesanalmente, mas tem lugares que aquilo não é, sabe? Tipo, não é valorizado de forma alguma. Então eu acho que é mudança no olhar do consumidor, com certeza. Mas a questão da precificação é isso, a gente tem que entender a nossa hora de trabalho, assim como quando você é CLT ali, você tem a sua hora de trabalho, né?
Você ganha por hora, ou você ganha por mês, ou por semana, enfim. Você tem a sua hora de trabalho. Então, a gente tem que entender essa hora de trabalho, quanto que você gasta para produzir aquilo. A questão do material, que isso influencia, ainda mais agora, isso está muito, não é dinâmico, né? Está muito mudando, porque cada dia o preço está de um jeito. Então, isso a gente tem que ir adaptando. E a entender como juntar essas coisas e como colocar isso a um preço justo, igual a Ari falou, o que é preço justo, né? Mas uma coisa que a gente faz muito, que eu fazia muito, que eu não recomendo pra ninguém, relei no microfone, que eu não recomendo pra ninguém, é tipo você comparar o seu preço com outra pessoa que faz um trampo parecido com o seu. É parecido, mas não é igual. Às vezes você faz um trampo em 5 horas, a pessoa faz em 2. Sabe, tipo, não tem como você comparar, porque são tempos diferentes. Às vezes a gente está aqui em interior de São Paulo, às vezes a pessoa na capital de São Paulo paga um preço mais barato, no mesmo material que você usa, que você compra, mas é mais barato do que você paga aqui. Então, se você compara o preço com pessoas de lugares diferentes e tempos diferentes e de pessoas diferentes, você está cometendo um crime gigantesco, porque você está se martirizando, si mesmo, né? Então, você está se martirizando. Porque você está se comparando naquilo, só que não é a mesma coisa, né? Cada pessoa tem seu tempo, cada processo é um processo. E é isso, né? Então a gente tem que entender que a precificação é isso. E eu acho que a gente tem que aprender também a parar de falar para a pessoa, nossa, tá caro. Uma coisa que eu aprendi a fazer é, tipo, você pergunta o preço do produto da pessoa, se você não tem condições de pagar, você fala, obrigada, mais tarde eu procuro de novo, sabe? Não você chegar e falar, não, tá caro. Não tá caro, gente, é o preço da pessoa. Se ela quiser cobrar 10 mil reais num botão, ela vai cobrar. Sim. É você entender se você pode ou não pagar por isso, entendeu? Eu acho que é isso. Você sente dificuldade no aluno nesse processo? Inúmeros processos desse processo eu sinto dificuldade. É difícil mesmo. Tem a insegurança, tem esse lance da comparação, tem esse lance do processo lento. Tipo, o meu processo de criação é muito lento. E torna o trabalho mais caro. Porque, tipo, e sem contar que o trabalhar autônomo, trabalhar com cultura. Quantas vezes eu não ouço, ai, que delícia, você trampa com cultura, horários loucos, flexíveis, fim de semana, beijo, feriado, beijo, qualquer coisa, entende? Porque o trabalho tá ali, ele tem que ser feito. E aí, esse lance do processo de fazer, eu acho que a gente vive em uma sociedade que as pessoas sabem que a gente está inserido em um sistema de mercado, só que ninguém quer aplicar isso para arte e cultura. Exatamente. Arte e cultura é bonito, é contemplação, eu pago quanto, tipo, ele faz aquilo porque ele gosta. Dá o dinheiro que dê ali, né? Só que não tem, tipo, contas para pagar que não espera, o boleto tá lá, você vai ter que ver, tipo, esse, aquele, mas e a vida continua, porque a gente tem contas, a gente tem despesas, a gente se alimenta, né? Sim. E assim, rola uma coisa que a Tayla comentou, essa competição e essa comparação, porque muitas vezes isso também dificulta, eu sinto que, tipo, não sou a única, assim, que passa por esses processos de insegurança, de poder valorizar o próprio trabalho, porque o próprio mercado não valoriza, as pessoas geralmente, tipo, tratam aquilo como um hobby, né? As pessoas, desculpa te cortar, não, mas é que as pessoas também têm costume de valorizar aquilo que já é valorizado, né? Tipo, às vezes um artista, ela já tá ali no ápice dela, aí a pessoa fala, vou pagar 10 mil aqui de boas. Aí você que é um artista que está começando ainda, que está se expondo no começo. Com o trampo tão bom quanto, né? Tão bom quanto, né? Porque tão produtivo quanto, enfim. E a pessoa não paga nem 1% do que ela pagaria do outro, Sim, né? E é uma área repleta de fetiches, sei lá. Tipo, o que está em alta, o que merece minha atenção, o que merece o meu foco. Só que isso é desde sempre, assim, na arte a gente vê, sabe? Só que... E sim, a gente quer falar sobre estética, coisas bonitas, coisas necessárias, só que tem
o teor político, tem a questão necessária, tipo, do porquê você está fazendo aquilo. O que aquilo agrega para você? E, tipo, as pessoas não entendem também que é, sim, muito gostoso trampar com arte e cultura, mas é claro que ninguém vai ver, tipo, os fins de semana, meu Deus, que sonho, uma CLT, sabe? Sendo que a gente sabe que não é. Nossa, quantas vezes? É. Às vezes no silêncio da noite eu penso, por que não uma carteira Ai, assinada? uma CLT. Ai, Mas aquela CLT. só que a gente tá ali botando o dedo na ferida, falando o que a gente quer. E, tipo, tem que ter espaço sim, por isso a gente luta por melhorias para as próximas gerações, quem sabe, e para a nossa, né? A gente tem que fazer barulho sim, né? E é engraçado que essa, né, igual você falou, das pessoas falarem, a pessoa faz porque gosta, né? A gente tem uma cultura também de achar que o trabalho tem que ser algo sofrido, né? Então, não, se você trabalha, você sofre, então você tem que ganhar bem, né? Tipo, não pode ser algo, né? Prazeroso. Ainda mais aqui no Vale, que aqui o costume de você ser chão de fábrica é muito grande. Sim. Aqui, né, se você não é o dono de uma empresa ou o dono de algum, né, que encabeça uma empresa, você vai ser chão de fábrica. E se você não é chão de fábrica, o que você está fazendo aqui, né? E, tipo, as pessoas ficam meio, meu Deus, como assim? E aí é interessante as pessoas também, porque as pessoas ouvindo a gente falar, às vezes podem pensar que, então, se não tá bom, né, vai trabalhar com a carteira assinada, igual a gente tá falando aqui. Mas não é sobre isso, né? Nem isso tá tendo, né? Nem isso tá tendo. Exatamente. Mas não é sobre isso, é sobre as pessoas mudarem os seus olhares. Sim. Porque existem pessoas para consumirem, mas como está sendo o olhar dessas pessoas, sabe? Né, elas querem consumir, mas é o que a gente está falando aqui agora. Elas querem consumir, mas elas não querem gastar o tanto que elas precisam para adquirir aquilo. Elas não valorizam, né? Elas não dão um olhar ali como se fosse uma pessoa, né? E ali com seus processos, enfim. Então a gente procura fazer a nossa parte da melhor forma, mas as pessoas também precisam olhar, ter esse olhar diferenciado. Também, né? Cortando aqui. Mas isso também bate de frente com a educação, né? Total. E com coisas que, assim, estão enraizadas na nossa sociedade, que não mudam por uma série de questões que já estão aí. E eu acho que a arte, a cultura vem aí. É bonito, é lindo, mas está aí para pôr o dedo na ferida e mostrar o que está acontecendo, para a gente mudar também, né? Porque é muito complicado. E assim como o trabalho artesanal, o trabalho de arte, para mim artesanato é arte também, sabe? E essa consciência precisa sim vir lá de baixo, na educação, nas oficinas que a gente está impossibilitado de ministrar, mas tipo, de trazer essa discussão para os diversos espaços. Por isso eu acho isso muito interessante e importante, né? Essas conversas, porque várias vezes a gente passa por esse sofrimento escalado sozinhas, tipo, no quarto, no silêncio da noite, mas tipo, nossa, a gente não tá sozinha, né? A gente tem mais pessoas que estão aí lutando pela causa, pelos lances, e tem que ter essa conversa. Eu acho que a gente tem que unir forças, né? Sim. Vocês tocaram no assunto, né, sobre trabalho, né, como funciona. Eu gostaria de saber sobre a formalização, assim, se vocês são formalizados nisso que vocês executam e como que é esse processo, as dificuldades nisso, né, de se afirmar, tipo... Sim. Então, eu já me formalizei 2 vezes. Hoje sou formalizada, a 2ª vez, mas assim, a primeira eu fiz, né, formalização, né, que a gente está falando aqui, no caso, é você ter um CNPJ e tudo mais. E, assim, eu fiz meu CNPJ a primeira vez, mas eu tive uma grande dificuldade, porque assim, não basta você ir lá e fazer o CNPJ, mas você tem uma contribuição mensal para fazer. E, como a gente está falando aqui, nem tudo são flores e às vezes você não tem aquele dinheiro para pagar.
Eu, particularmente, não considero algo alto, né? Hoje eu pago 50 e poucos por mês, mas assim, tem mês que eu preciso juntar daqui, juntar dali para poder continuar com essa, né, contribuindo. Então, muitas das vezes, o meu negócio não vai me dar, assim, né, aquele dinheiro para que eu possa investir, pagar o meu CNPJ e fazer as demais coisas que eu faço. Então, só que, por outro lado, né, culturalmente, de novo, a gente sabe que você ter um CNPJ te abre algumas portas, te possibilita algumas coisas e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que isso é muito complicado, isso também acaba auxiliando de alguma forma. Aí a primeira vez que eu fiz o meu CNPJ, eu não tive condição de manter essa contribuição mensal e eu tive que dar baixa nele. Agora, essa segunda vez, eu tive que abrir porque, enfim, eu queria algumas oportunidades das quais eu só podia ter tendo CNPJ. O que eu acho errado porque, assim, você acaba deixando a coisa muito seletiva, né? E acaba tirando oportunidade de outras pessoas. Então acaba sendo meio que inverso a coisa, porque aí você sem dinheiro precisa se formalizar e aí você acaba tendo um compromisso mensal, ao invés de ser o contrário, que é você se estabelecer um pouco mais, entendeu? Para você poder ter a condição de ter esse compromisso mensal, mas enfim. E aí é o que, particularmente, quando eu tive essa oportunidade, né, e tal, de me formalizar, eu comecei a participar de algumas outras coisas que para mim foram bem importantes, entende? Então é meio que uma gangorra, assim, sabe? E deixa você muito bagunçado, porque você não sabe se você faz, se você não faz. Se você faz, você perde oportunidades, mas se você faz também, você tem aquele compromisso que nem sempre você tem condição de pagar. Então, assim, se hoje alguém me perguntar se formaliza ou não formaliza, eu não sei muito bem o que dizer, entende? Porque não é algo muito fácil. Mas, particularmente, é o que eu falei. Me formalizando, eu tive oportunidades, né? Não é fácil, mas, assim, abre algumas portas que são importantes também, né? E algo que é interessante também é quando a gente fala de MEI, né? Que foi algo que eu descobri só depois que eu já tinha feito e aí eu tive um pouco de dificuldade, é que assim, eu trabalho muito com produto, né? A minha MEI é da minha loja, que é produto. Mas algo que não me informaram quando eu estive lá é que a MEI você só consegue usar a sua nota quando você vai prestar serviços. E eu não sabia disso. E também não me falaram quando eu fui fazer lá. Então, assim, uma dica, anotem todas as dúvidas, assim, que tiverem e tudo mais quando forem fazer, porque pra mim ainda serve porque eu também presto serviço, né? E aí, no KINAI, né, que é a categoria que você coloca lá, eu procurei colocar tudo que eu faço. Então, não só com relação ao artesanato, mas com relação à música também, oficinas e tudo mais, que é a prestação de serviço. Então, assim, coloquem tudo que der para colocar, né, porque é importante. E aí, nesse caso, se você for uma pessoa que só trabalha com produtos, aí você também pode ter CNPJ, mas aí não é MEI, aí é uma outra coisa que você tem que fazer. Então, é importante ter essa separação, porque às vezes você vai lá e faz tudo mais e aí não vai usar, sabe? Pegando o gancho aqui já, né? Eu acho que a gente, igual a Nalu falou, é uma questão que ela tem que vir em educação de base, uma coisa que a gente não tem é educação financeira. Assim, isso não existe. É uma coisa que deveria existir, né? Enfim, na educação de base. E eu abri MEI uma vez também e eu não consegui. Foi tipo, porque eu não me estruturei mesmo, foi falta de organização, de entendimento também. Porque eu sabia que não era aquele bicho de 7 cabeças, mas tem aquela questão também de você não ter aquela certeza se você vai ter aquele dinheiro para isso, porque às vezes o dinheiro ele vai ser destinado para outra coisa. Então é um compromisso que você tem que ter, mensal, e é uma coisa que você tem que pensar bem porque é um compromisso. Então você tem que saber se é viável para você nesse momento que você está. Eu acho que é uma coisa legal, porque você fica formalizado, você tem alguns benefícios, tem trampos que você pode pegar com o MEI, né? Falando em editais também, tem editais que são para pessoa jurídica e você consegue usar isso e utilizar essa MEI, né? Mas eu acho que é uma questão que você tem que se organizar pessoalmente, profissionalmente
e financeiramente. Sim. Eu acho que é isso. Acho que é esse pensamento que a gente tem que ter antes de entrar lá no site. Porque é muito simples, você pode só entrar, você mesmo entrando no seu site, no site do MEI, você mesmo se formaliza. Então é muito simples, mas você tem que ter isso em mente, de que você tem que ter essa organização. Ai, já vou pegar o gancho. Mas então, eu ainda tô nesse processo achando tudo bicho de 7 cabeças. Mas assim, porque realmente abrem oportunidades que são muito maiores e a gente fica, principalmente nessa área de produção cultural, né? Geralmente os editais de pessoa jurídica tem verbas maiores, então a gente sempre pensa, mais coisa para fazer, mais gente para pagar, então vou abrir. Só que aí você começa a pesquisar e tem essa questão de tipo, será que terei no fim do mês aquele dinheiro? Então isso é realmente um fator muito decisivo. E para mim, por exemplo, mesmo assim, já trampando na área, sabendo dos benefícios, ainda não tive a oportunidade de me formalizar. Espero um dia, logo, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas estamos aí. Eu tinha separado algumas outras perguntas, mas nosso tempo já acabou. Você vê que é muito extenso, né? Quando fala a respeito da economia. Nossa, falamos uma hora. Eu agradeço muito a presença de vocês, assim, o festival tá incrível, não percam, assim, tem saraus, mais rodas de conversa, né? Apresentações, pocket, né? Do Circunflexo da companhia. E daí vocês querem mandar algum recado, assim, para quem... que a arte também, né, os trabalhos manuais, eles são muito terapêuticos também, sim, antes de tudo, né? E são ancestrais, assim, né? Vocês querem mandar um recado, assim, pra... Bom, eu quero dizer que, embora, né, tenha suas dificuldades, eu acho que nada na vida é bem fácil, né? Então tem as dificuldades, mas assim, eu amo muito o que eu faço, né? É muito gratificante também. Então, né, de repente aí quem, né, esteja nessa vontade aí de empreender e tudo mais, faça, né? E eu vou dizer que eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo mesmo que ela gosta, sabe? Porque se a gente vai procurar empreender, que já é uma coisa difícil, para algo que visar só a questão do ganhar dinheiro, eu acho que vai ficar mais difícil ainda, entende? Então, assim, se você gosta de algo e quer empreender, vai empreender no que você gosta, porque eu acho que tem um misto de muita coisa, né? E essa mistura é o que você gosta, porque aí vem um pouco de dificuldade, mas aí você, né, vai ser envolvido por essa questão do amor mesmo. Então não é romantizando tudo, mas acho que as coisas precisam ser mais leves também. Então, todas as pessoas que vêm falar para mim a respeito de empreender, eu sempre incentivo, né, embora seja difícil, mas eu sempre incentivo porque tem essa questão né, de ser terapêutico, mas tem uma questão da gente ser alguém que está atuando no mundo, sabe, com a arte, transformando a vida de outras pessoas, tocando outras pessoas também. Então, acho que é isso. Se alguém vier um dia me perguntar, empreenda, sim. Não é fácil, mas pode ser muito bonito também, né? Pode ser muito leve, pode ser algo muito bacana de se fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que não romantizar tantas coisas, porque não é tudo fácil e lindo. Tipo, ai, que lindo, você trabalha com o que você gosta. Não é. Tipo, não é 100% flores. Mas eu acredito que é isso. Eu acho que a gente tem a oportunidade de crescer muito grande quando a gente trabalha com o que a gente gosta. Eu acho que a gente tem que nunca deixar de estudar, porque às vezes a pessoa acomoda, tipo, tô fazendo isso aqui, vou ficar aqui. Eu acho que o estudo, tanto para você quer crescer o que você faz, né? Se você quer ou oficializar, ou formalizar, ou enfim. Acho que sempre existe uma busca de estudo, ou até pro vertente do que você produz, igual a Ari produz boneca, ela vai estudar, né? Tipo, a origem, talvez, das bonecas, enfim. Toda essa questão. Eu sempre estudo as questões que eu trago nos meus desenhos, nas minhas ilustrações. Então, eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso. Eu acho que estudar é uma parada que, na sua área, você tem que nunca deixar de fazer. E eu acho que é isso, é não romantizar mesmo a questão
que ela acontece, porque não é 100% flores, né? Você trabalhar para você mesmo é difícil, é puxado. São noites e noites sem dormir, sabe? Às vezes são dias sem dormir, mas é gratificante demais, porque você faz o que você gosta. E às vezes você nem sabe, mas tem muita gente que se espelha em você, sabe? Às vezes eu sou chamada, igual está acontecendo aqui, de participar de lugar para falar sobre o que eu produzo, eu fico até em choque às vezes. Porque eu demorei para me reconhecer como quem eu sou. Então, quando você vê que outra pessoa te reconhece, às vezes a pessoa te reconhece antes de você se reconhecer. E é uma parada meio doida, né? Essa insegurança mesmo, porque a gente acha, tipo, quantas vezes, ai, não vou dar valor pro meu trabalho porque ninguém dá. Mas não é assim. E uma coisa também, já puxando o gancho com a fala das meninas, assim, artista não é bagunça, não é bagunça. A gente estuda muito sim. Pesquisar material, pesquisar referência, pesquisar sentidos, buscar sentido próprio. E assim, trampar com o que a gente gosta é muito gratificante, é o que dá força para continuar, porque realmente dificuldades, a gente já vive num mundo muito caótico e tem sim dificuldades em todas as áreas. E na área de arte e cultura é muita, mas assim, o que dá um impulso e dá uma força é, eu acho que saber que a gente não tá sozinho, né? E é possível, com muito esforço, muita dedicação e eu acho que muito estudo também para se encontrar, assim. E eu acho que a gente tem que buscar valorizar quem produz perto da gente. Sim. Sabe, aqui no Vale acontece muita coisa, tem muito coletivo, muita gente produzindo individualmente, produzindo junto. Acho que a gente tem que buscar conhecer quem está perto da gente, valorizar quem está perto, para depois valorizar quem está longe. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que buscar entender, porque existem muitas coisas acontecendo que às vezes a gente nem sabe, a gente não faz ideia. Então, busca fortalecer esse trampo e é isso. Ai, eu amei. Ai, eu também amei. Assim, agradeço muito a presença de todas vocês. E a programação continua. A gente se vê logo menos. Obrigada. Obrigada, gente. Agradeço a oportunidade de vocês.